A reposição de aposentados que você citou, João, tem um relatório do Banco Mundial que sugere que de cada de cada 3 aposentados se repõe a 1. O argumento é simples, está tudo sendo digitalizado, está tudo informatizado, está tudo modernizado. Não, é reduzir força de trabalho para ter menos dinheiro gasto com serviço público para poder colocar na mão do sistema financeiro. Privatiza, o empresário ganha dinheiro, mas se eu não tenho despesa com gasto de servidores, vamos olhar. A PEC 186, o que diz? Sustentabilidade da dívida pública. Inclusive, eles ganharam na PEC 186 todo o superávit dos fundos públicos não vai ser reinvestido no próprio fundo, vai ser usado para pagar dívida externa, dinheiro para botar no sistema financeiro. Por isso precisa diminuir a despesa de pessoal, por isso precisa privatizar. Eu dou um serviço para aquele cara explorar, ganhar dinheiro com ele, enquanto isso, o dinheiro que eu gastaria com o servidor, com o hospital, com a escola, eu dou para o banqueiro, que é quem está mandando neste país há muitas décadas. Não tem como. E aí, entrando naquela questão que você falou, de servidores estaduais e municipais, federal já perdeu praticamente tudo que tem a ver com tempo de serviço. Por que eu falo praticamente? Porque, por exemplo, em algumas carreiras no serviço público federal, dependendo da carreira, 1 ano ou 1 ano e meio, a pessoa ganha o direito de ser progredido se for bem avaliado. Isso vai desaparecer, porque vai ser só a avaliação de datas em datas. Não vai ser mais por tempo de serviço. A cada ano vai ter uma avaliação de desempenho, independente do tempo de serviço. Progressão e promoção vai ser só por avaliação de desempenho. Se a gente olha, uma coisa que você falou, João, do seu professor de direito administrativo, você tem que olhar atrás do que está escrito. A palavra, ela diz uma coisa, mas ela traz uma mensagem muito maior. Pega a PEC, o substitutivo. Quem é que pode ser demitido por avaliação de desempenho? Aquele que tiver resultado insatisfatório. Mais adiante, no mesmo texto, diz que o que tiver desempenho acima do satisfatório pode ser considerado para progressão, promoção e até indicação a cargos de chefia. Se não for acima do satisfatório, não vai ganhar um cargo em comissão, não vai ganhar um cargo de chefia, mesmo que seja um excelente servidor. Aí eu fiz a seguinte pergunta, é onde as palavras escondem as ideias. Se aquele que tem desempenho abaixo do satisfatório pode ser demitido, e o que tem desempenho acima do satisfatório é o que vai ser progredido, e o que ficar no satisfatório? Porque o texto é claro, para ser progredido, para ser promovido, você tem que ter avaliação acima. Não é satisfatória, é acima do satisfatório. Abaixo do satisfatório, se for 2 ou 5, você vai para a rua. Estável ou não. E o satisfatório? Ele pode congelar? Pode, porque não tem mais tempo de serviço. Uma avaliação satisfatória não demite o servidor, mas também não progride o servidor. É estacionamento na carreira, estacionamento na tabela. E aí, federal, estadual, municipal, dos 3 poderes, tem a mesma situação. É igualzinho. Porque alguns servidores estaduais e alguns municipais também estão ainda pensando que vai ser como foi a reforma da Previdência. Vem a parte federal, depois é que pode vir a reforma estadual e municipal. Dessa vez, não. Dessa vez é uma reforma para todo mundo. Pega estadual, federal, municipal, tudo junto. Teve um companheiro lá no antigo Ministério da Fazenda, que eu fui falar com ele, ele falou para mim assim, Vladimir, eu estou aqui contando meu tempo para aposentar. Faz de conta que eu sou mobília, não me olha aqui não, passa batido, deixa quieto. Eu falei, meu amigo, você vai ser mobília, sem problema nenhum, só quero te avisar que vão derrubar a casa com a mobília dentro. Isso é a reforma. Você quer ser mobília? Seja mobília. E aí, já pegando a questão que a Arlene coloca de aposentado e pensionista, já que eu falei no cara que estava contando tempo para aposentado, é a miséria. Futuro de aposentado e pensionista é a miséria. Por quê? Vai ter reestruturação de todas as carreiras depois da PEC virar emenda constitucional. Aquilo que eu falei, pega 270 cargos do Executivo Federal, transforma em 20, no máximo 30. O que acontece? Cria cargos novos,
Lembrando, o antigo, que somos nós que entramos antes da reforma, tem a tal da estabilidade e não pode ser demitido direto, só por avaliação de desempenho. Se for desnecessário, vai para a geladeira. O novo pode ser demitido direto por ser desnecessário ou obsoleto. Só que tem uma coisa chamada isonomia, e se for no mesmo cargo, eu não posso dar tratamento diferenciado. Isso é inconstitucional. Um servidor de um cargo não poder ter alguma coisa que outro servidor do mesmo cargo tem é inconstitucional, senão não é o mesmo cargo. Então, significa que os novos vão entrar em cargos novos, não vão entrar nos cargos atuais. A tendência é que essas pessoas não sejam do mesmo regime próprio de previdência dos atuais servidores. O que significa? Não tem mais contribuinte para ajudar a sustentar o regime próprio de previdência. A gente tem a péssima mania de ficar velho, de aposentar e de morrer. Significa que vai diminuir o número de contribuintes ativos, mas vai continuar contribuinte aposentado e contribuinte pensionista. Na hora, não precisa acabar com os ativos, mas na hora que a quantidade de ativos for tão pequena que o regime, do ponto de vista atuarial, se tornar desequilibrado, reforma da Previdência, 2 anos atrás, disse que pode fazer o quê? Aumentar a contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas, caso seja considerado deficitário o regime próprio de previdência do servidor. É isso que vai acontecer, porque não vai entrar ninguém. O pessoal que está lá, ainda que aposentado, vai morrendo, não vai ter mais gente contribuindo, vai diminuir o número de contribuintes, vai ser deficitário, sendo deficitário vai aumentar. Além de não ter aumento na aposentadoria, porque na hora que acabar o ativo, eu não tenho mais com quem ter paridade, o pessoal antigo não vai ter paridade com ninguém, e aí mais uma, que eles mantêm o texto na lei escrito lá, paridade, integralidade, mas eu dependo de ter um ativo aqui para ter paridade e integralidade. Se eu não tiver o ativo, as duas coisas ficam escritas, mas vazias. E é o que vai acontecer. Morre a paridade, morre a integralidade, o sistema é deficitário, significa uma aposentadoria e uma pensão congeladas que depois vão diminuir à medida que aumentar a contribuição por debilidade do sistema de previdência próprio do servidor. Alguém escapa? Ninguém. Por fim, a avaliação de desempenho, que a Arlene colocou também, eu já falei, ela, do jeito que está, ela permite manter o servidor estacionado, significa que um servidor pode sair com 75 anos na compulsória, que muita gente chama de expulsória, sem ter chegado no topo da sua tabela, sem ter chegado no auge da sua carreira. Pode, porque só vai progredir por avaliação de desempenho. E no texto do substitutivo está escrito o quê? Se a avaliação de desempenho der resultado acima do satisfatório. Quer dizer, você não pode ter uma avaliação exclusivamente satisfatória. A única vantagem do satisfatório é não ser mandado embora, porque também não progride. E a avaliação de desempenho é para isso. É para economizar dinheiro para o sistema financeiro, para poder depois tirar o servidor do meio do caminho e entregar aquilo ali para a iniciativa privada. É isso. E eu acho o seguinte, a gente está com muita chance, até pegando uma coisa que o Lucas falou no início, o assunto é dolorido, é ruim, mas, ao mesmo tempo, aqui eu resgato uma coisa que é importante. Neste atual governo, nesta atual legislatura, estava para acabar o Fundeb. Vera conhece bem isso, o Fundo da Educação Básica. Com os atuais deputados e senadores, nós conseguimos barrar e não acabou. Por que a gente consegue barrar uma coisa e não consegue outra? Dá para a gente barrar, sim. Na reforma do Fernando Henrique, era para acabar a estabilidade, não acabou. Era para acabar o regime jurídico único, não acabou. Por quê? Pressão do movimento sindical. E lembrando, a PEC que virou emenda 98 do Fernando Henrique ficou 5 anos. Ela entrou em 1993 no Congresso. Ela foi promulgada em 1998. E por que foram 5 anos? Porque o debate foi ferrenho, porque o movimento sindical foi acima, dos servidores principalmente. Porque a reforma era igualzinho hoje. Privatizar o serviço público, atingindo a sociedade e os servidores. Se a gente conseguiu, naquela época, com a mesma correlação de forças, nós tínhamos aproximadamente 130 deputados com a gente, igual tem hoje. Por que a gente não consegue de novo? Conseguimos sim. Eu acho que tem que ser otimista.
Esses adiamentos das reuniões mostram que o governo não tem segurança de ter os votos para aprovar a reforma. Então, eu tenho sempre um pensamento otimista. A gente consegue chegar lá sim, dá para chegar. Agora, como disse o João, estaduais, municipais, do Distrito Federal, federais, tudo junto. Ninguém vai escapar. Ninguém. E não adianta dizer, eu vou correr para o guarda-chuva do exclusivo de Estado. Tá bom. Você vai ficar numa ilha no meio do Oceano Pacífico. Eu quero ver como é que você vai viver. Está afogado? Não, está numa ilha. Deste tamanho, no meio do Oceano Pacífico. Mas você está fora da água, você não se afoga porque você é exclusivo de Estado. Quero ver você viver sem o resto em volta. É isso.